Só quem já passou por uma crise de ansiedade sabe o quanto é difícil quando essas crises acontecem. Por isso, eu decidi compartilhar a minha experiência e também o que eu fiz para superar a ansiedade, não ter mais crises sem medicamento. Primeiro eu quero contar um pouco como que eu comecei a ter essas crises. Eu primeiro passei por uma série de coisas que mexeu muito com o meu emocional. Não vou entrar em detalhes, né, porque na verdade, eu não quero falar do que aconteceu, mas sim sobre as crises de ansiedade. E a primeira crise que eu tive, eu estava na rua, foi quando eu senti tipo uma tontura, só que eu não dei muita importância. Daí eu fui no supermercado, onde eu ia comprar umas coisas, e só que dentro do supermercado já me senti como se eu tivesse sufocada e deu aquilo que a gente fala, um branco. Eu nem tinha consciência do que eu ia comprar mais, eu não tinha condições ali de comprar nada mais. É como se eu não tivesse ali. Foi uma coisa muito estranha. Daí eu saí do supermercado sem comprar nada mesmo e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu já comecei a ter aquela sensação de falta de ar, taquicardia, e eu não conseguia controlar o meu corpo tremia inteiro, comecei a suar, e daí eu falei pro meu marido que eu tava tendo um infarto. Começou a doer o peito também, e eu comecei a ficar desesperada, porque de fato eu achei que eu tava tendo um infarto. E eu pedi para ele ligar para emergência, porque eu achava que não ia nem dar tempo de eu chegar no pronto-socorro. E quando eu cheguei no UPA, já tinha passado a crise. Eles me atenderam, a minha pressão estava 12/8, meus batimentos normal. E foi quando o médico falou que era uma crise de ansiedade. Mas naquele momento, eu não aceitei. E fiquei assim, até chateada, porque o médico não pediu nenhum exame naquele momento. Não pediu um raio-x, não pediu nada assim. Eu imaginei que ele fosse pedir pelo menos um exame, aquele do coração, qual é? Um eletro. Mas ele não pediu, ele só deu um medicamento, disse que era para eu tomar, que ia me acalmar, só que eu não tomei o medicamento, porque na minha cabeça eu estava tendo um infarto, eu estava com problema no coração. E eu saí, fui embora para casa, já tinha melhorado, só que assim, melhorou a crise, só que eu continuei com aquela sensação de tontura, né? Aquele medo. E a partir desse dia, eu ia quase todo dia, ou pro UPA ou pro posto de saúde. E os médicos sempre dizendo que era uma crise de ansiedade e eu não aceitava. E aí o que acontece? Eu fui de novo no posto de saúde, aí tinha um médico mais de idade atendendo, e antes de ser atendida eles fizeram um eletro, e quando eu entrei no consultório, o médico olhou, disse que estava tudo certo e que provavelmente eu estava tendo uma crise de ansiedade. Eu acho que ele percebeu que eu não estava aceitando muito que era ansiedade aquilo que eu estava passando. Ele começou a me fazer algumas perguntas.
perguntou se eu tinha passado por algum estresse ou se tinha acontecido alguma coisa que tinha me deixado triste. E eu disse que não, falei, não, tá tudo bem. A única coisa que aconteceu é que recentemente eu perdi minha mãe. Aí ele falou assim, mas quanto tempo faz? Falei, 7 meses. Só que na hora que eu falei 7 meses, eu já comecei a chorar. Aí ele falou assim, tá vendo? Você tá em luto, é normal, você tá tendo uma crise de ansiedade. O luto não acaba assim, demora para passar, né? Então, ali, a partir daquela consulta, que eu comecei a aceitar que realmente aquilo que eu estava passando era ansiedade, né? Porque eu vi que emocionalmente eu não tinha, tava descontrolada, né? Aí quando eu cheguei em casa, eu disse assim, eu não vou tomar nenhum medicamento, apesar de que o médico receitou o medicamento, disse que era natural, que não ia ter nenhum efeito colateral, que eu podia tomar tranquila. Só que eu fiz a escolha de não tomar nenhum medicamento. E pensei assim, já que é emocional, então eu tenho que cuidar do meu emocional. E eu comecei a pesquisar vídeos onde as pessoas davam depoimentos sobre crises de ansiedade, o que elas fizeram para superar. E aí todos os sintomas que eu tinha, eu vi que realmente eram sintomas de ansiedade. Aí o primeiro passo foi eu aceitar, eu precisei aceitar que eu tinha ansiedade, que não era nenhuma outra coisa. Aí eu tomei a decisão de sair todos os dias à tarde para fazer pelo menos uns 15 minutos de caminhada, já que eu estava há muito tempo dentro de casa sem fazer nada, eu não saía, eu só ficava em casa, então eu tomei a decisão de sair pelo menos no mínimo 15 minutos por dia. E, e todos os dias de tarde eu saía, fazia a minha caminhada e eu comecei a afirmar na minha mente o seguinte, eu tinha lido, eu não me lembro se era um livro ou se era uma palestra que eu tinha assistido, onde falava o seguinte, Deus está mais perto da gente do que o ar que nós respiramos. E isso, para mim, nossa, fez muito sentido, porque para mim eu sempre busquei Deus longe, né? Tipo, quando eu falava com Deus, eu olhava para o céu, eu achava que Deus só estava no céu e que ele estava longe, quando na verdade Deus ele tá mais perto que o ar que nós respiramos, né? Então, eu comecei a pensar assim, se Deus está mais perto do que o ar que eu respiro, então eu não posso ter nenhuma doença, seja física ou emocional. Então eu comecei, a partir daquele dia, a afirmar o tempo todo na minha mente: Deus está comigo mais perto que o ar que eu respiro e Deus é a minha saúde, eu sou saudável. Eu repeti essas palavras o tempo todo na minha mente e quando eu saía para fazer a caminhada, que eu comecei a fazer a partir daquele dia, enquanto eu caminhava, eu repetia isso na minha mente o tempo todo. Deus está comigo, mais perto que o ar que eu respiro. Deus é minha saúde, eu sou saudável. E eu fui tirando foco daquelas crises, né? E aos poucos, todos os sintomas foram desaparecendo. E acho que foi menos de 2 meses, eu já tinha superado, já estava bem, né? E graças a Deus nunca mais tive nenhuma crise de ansiedade, não precisei ficar tomando nenhum medicamento. E por que que eu decidi compartilhar isso?
porque muitas das vezes falta aceitar que aquilo é ansiedade e a partir dali eu querer mudar aquilo. Você precisa querer, aceitar primeiro, querer mudar depois e fazer tudo o que for preciso para mudar, seja uma oração, seja o que for, né? Porque cada pessoa é única, né? Para mim, eu me apeguei a isso. Na minha fé de que Deus estava comigo mais perto que o ar que eu respiro e que então eu era saudável. Eu acreditei nisso, eu afirmei isso para mim e funcionou. E graças a Deus eu nunca mais tive nenhuma crise de ansiedade.